Olá, seja bem-vindo ao programa Investimentos em 360 Graus, aqui na GoInvest TV. Programa que tem o objetivo de simplificar o universo dos investimentos em 360 graus para você. No episódio de hoje, vamos compreender como é empreender no mercado de vinhos. Conversar com uma especialista em vinhos, Letícia Bittencourt. Ela é sommelier de vinhos, presidente da Associação Brasileira de Sommeliers de Goiás e dona da Vinoteca, que é uma escola de vinhos e adega. Roda a vinheta, Ian. Letícia, seja bem-vinda. É um prazer te receber aqui para falar para a gente explicar como que é o mercado de vinhos. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui também. Letícia, conta pra gente como que surgiu a sua paixão pelos vinhos e se existe alguma história ou experiência específica que inspirou essa paixão. Eu sempre via meus pais tomando vinho em casa. Na época não tinha muitos vinhos importados, tinha pouca coisa no mercado, eram vinhos mais simples. Mas quando eu comecei a beber, foi uma bebida pela qual eu me interessei e acabei indo fazer o curso de sommelier porque eu gostava mesmo. E assim, quando eu gosto de alguma coisa, eu vou atrás de aprender tudo sobre aquilo. E aí fui fazer o curso de sommelier sem a intenção de trabalhar na área, só para conhecer mais mesmo. Só que acabou que não consegui mais sair desse ramo, dessa área. Quando você decidiu que queria trabalhar como sommelier e como foi o início da sua jornada profissional? No início, quando eu fiz o curso, eu estudei bastante, me saí muito bem. Os meus próprios colegas de turma me convidavam para fazer alguns eventos, e aí eu comecei assim, trabalhava em um evento, outro nessa parte do serviço dos vinhos, da seleção de vinhos, da harmonização. E aí a coisa foi ficando cada vez maior, eu percebi essa demanda por cursos de vinho que as pessoas procuravam, já tinha experiência como professora, acabou que as coisas foram acontecendo naturalmente, foi tudo se alinhando. Como você descreveria o seu trabalho como sommelier para aqueles que não entendem sobre a sua profissão? O sommelier é a pessoa responsável pelo serviço do vinho, por fazer da forma correta o ritual do vinho, todo o serviço do vinho, por indicar para os clientes o vinho que vai dar mais certo com o paladar deles, ou com o que eles estão procurando, com o que eles vão harmonizar. O sommelier faz a carta de vinhos nos restaurantes, faz a seleção de vinhos nas adegas, atende os turistas. Hoje o enoturismo é um mercado que cresce muito, que é o turismo para visitar vinícolas. E normalmente as vinícolas têm sommeliers que vão atender os turistas, servir os vinhos, degustar, harmonizar. Então essa parte toda da relação do consumidor final, do cliente com o vinho, ela é feita pelo sommelier. Para os telespectadores que estão começando a apreciar vinho, quais dicas você daria? Eu acho que o mais importante quando nós começamos a tomar vinho é diversificar. Às vezes, quando a pessoa começa a tomar vinho, ela descobre uma uva que gosta, ou uma região, um país, e aí toma só aquilo porque fica com medo de errar. Mas da mesma forma, você não consegue expandir, né, evoluir seu paladar se ficar tomando sempre a mesma coisa. Então eu recomendo pegar todas as oportunidades que tiver, de tomar diferentes vinhos, de conhecer uvas, regiões, países diferentes, se abrir a essas experiências para poder realmente conhecer. O curso de vinhos mesmo é uma oportunidade ótima, porque você está junto de um sommelier em uma noite em que você vai degustar 4, 5, 6 garrafas, discutir sobre cada um daqueles vinhos, falar sobre aqueles vinhos. Então dá um salto de conhecimento. Eu sempre recomendo muito procurar fazer degustações orientadas, né? Degustações com sommeliers, cursos, que isso ajuda demais a evoluir no paladar. Que conselho você daria para alguém que deseja aprender mais sobre vinho e talvez até seguir carreira na área? A primeira coisa para quem quer seguir carreira na área de vinhos tem que gostar realmente. Não adianta falar, eu não sou muito de beber, eu não gosto, eu sou mais da cerveja, e achar que vai dar certo nesse ramo do vinho só porque tem oportunidades, ou vê uma oportunidade de ter mais emprego, ou de ganhar mais, porque na realidade não é bem assim. O vinho é muito cheio de detalhes, nuances, particularidades, é um mundo muito, muito dinâmico,
que muda o tempo inteiro. Então, as coisas que eu aprendi quando eu fiz meu curso de sommelier, já se vão há 16 anos, tudo já mudou muito, então você tem que estar constantemente se atualizando, buscando informação. Eu recomendo, para quem quer entrar nessa área para trabalhar, tem que estar disposto a estudar, tem que gostar realmente de vinho para poder se dedicar, senão você vai ficar parado no tempo, né? Não vai conseguir acompanhar o mercado. Como você seleciona os vinhos que serão apresentados em seu trabalho? Quais são os critérios? Para fazer assim os cursos de vinho, é muito importante passar para os alunos vinhos que têm tipicidade, ou seja, que trazem as características clássicas e tradicionais que a gente espera encontrar naquela determinada uva ou naquela determinada região produtora. Então, isso é uma das coisas que eu mais levo em consideração na hora de selecionar os vinhos para usar nos cursos, nos eventos, de trazer esses rótulos, produtores que vão ter a tipicidade, que vão conseguir mostrar o que é realmente aquele vinho. Ah, se nós vamos tomar um Sauvignon Blanc do Chile, então como que deve ser, como que normalmente é um Sauvignon Blanc do Chile, o que a gente espera desse vinho? Eu tento buscar a garrafa que vai traduzir melhor a expectativa em relação àquela uva, aquele vinho, aquela região. Qual é a melhor estratégia para identificar vinhos com potencial de valorização de mercado de revenda? Essa é uma pergunta que tem muito a ver com outra pergunta que eu sempre recebo dos clientes, que é: que vinho que eu posso guardar? Todo vinho é de guarda? Vinho quanto mais velho é melhor? Bem, os vinhos que valorizam normalmente são os vinhos de guarda, os vinhos que vão realmente melhorar com a idade. E são poucos. A maioria dos vinhos, sejam eles tintos, brancos, rosés, espumantes, são feitos para ser consumidos rapidamente, em poucos anos. E os vinhos que realmente vão suportar uma longa guarda, eles são vinhos normalmente feitos com muito critério na seleção das uvas, em todas as etapas de produção. São vinhos que sua produção é muito mais lenta e alguns nem são produzidos todos os anos, depende da qualidade da safra, né, da colheita daquele ano. E aí são vinhos que desde o princípio eles já chegam no mercado num valor mais elevado. E normalmente são esses vinhos que vão se valorizar. Como? Normalmente o vinho tem uma época ideal para ser consumido. Então, um vinho feito para durar seus 40 anos de idade vai chegar no auge, assim, aos 20 anos, e ele vai ter um auge, vai se estabilizar nesse auge aí dos 20 aos 30 anos, antes dele começar a entrar em decadência. Então, quanto mais próximo ele estiver do que é considerada a fase de auge dele, mais ele vai se valorizar. E, é claro, tem os vinhos que se valorizam porque são raros, né, são difíceis de ser encontrados, e aí eles passam a ser muito desejados e vão ficando cada vez mais caros por isso. São essas duas formas de que o vinho se valoriza. Além do envelhecimento, que outros fatores podem influenciar o valor de um vinho ao longo do tempo no mercado de revenda? Certas marcas, né, certas vinícolas, elas vão ficando muito famosas e conhecidas. Os vinhos começam a ser muito bem avaliados por críticos famosos de vinho. E aí cresce muito a procura por esses vinhos. Então, às vezes, nem é um vinho de tão longa guarda, como assim, por exemplo, não é um vinho que vai durar seus 40, 50 anos, mas é um vinho que se valoriza muito, porque todo mundo passa a querer aquele vinho, a produção é pequena, então é natural que o valor dele vai aumentar. Muito disso é motivado pelos críticos de vinho. Tem alguns críticos muito famosos e quando eles emitem certas opiniões sobre os vinhos, certas notas, isso faz a procura pelo vinho crescer e logo o valor aumenta também. Como avaliar a autenticidade e a qualidade de um antes de investir nele para revenda? É interessante falar dessa questão da autenticidade, porque hoje isso é um problema muito grande no mundo dos vinhos. E isso está em todo lugar. Desde aqui em Goiânia, onde a gente encontra muitos vinhos falsificados, assim, de marcas famosas, e às vezes nem são vinhos tão caros, mas muita falsificação no mercado. A gente também encontra produtores falsificando vinhos nas próprias regiões produtoras.
Em alguns casos famosos, por exemplo, um desses já tem um tempo, então dá para falar assim sem causar muito problema. É um caso lá na região onde é feito o Brunello de Montalcino, que é um dos vinhos mais famosos da Itália, em que produtores estavam usando uvas fora das regiões autorizadas para se usar, né, para se produzir o vinho, para poder conseguir ter um volume maior de vinho. E esse é um problema que já aconteceu em outras regiões famosas também, como Beaujolais. Então, acontece desde a falsificação, que as pessoas fazem, que o cara faz lá na casa dele, lá trocando rótulo de garrafa, até o próprio produtor falsificar, de certa forma, usando uvas que estão fora das áreas permitidas para aquele determinado vinho. É importante você degustar o vinho e conhecer, porque às vezes, quando você tem experiência, conhece bem o vinho, você vai reconhecer depois uma falsificação. É muito importante examinar o rótulo. Aquela safra que está lá naquele rótulo, ela já está no mercado realmente? Aquele vinho já está no mercado? Aquele teor alcoólico condiz com o que está na ficha técnica lá no site da vinícola? Isso é um fator importantíssimo. Na hora de você investir, né, pegar, comprar um vinho para guardar ou para vender depois, né, como investimento, tem que ter muita garantia de que aquilo é um produto autêntico. Então você vai guardar à toa e vai perder seu tempo e seu dinheiro. Quais são as melhores práticas de armazenamento para garantir a valorização de vinhos destinados à revenda? Na hora de armazenar vinhos com esse objetivo de revenda, é muito importante que esses vinhos sejam mantidos num ambiente escuro, com umidade alta, em torno de 70%, então é uma umidade alta, realmente, e que eles sejam mantidos na horizontal, né? A garrafa ela deve ficar ou na horizontal ou com a leve inclinação para cima, de forma que você garanta que o líquido esteja sempre em contato com a rolha. Nunca deve ser guardado para baixo, né, de cabeça para baixo, e nem em pé se for para longa guarda. Também não deve ter luz, nem calor e nem um ambiente muito seco. Então, uma adega climatizada é sempre a melhor opção. O vinho vai estar na posição correta, é um ambiente escuro e na climatização certa. Os vinhos para guarda, eles devem ficar entre 12 a 16 graus. Qualquer que seja o vinho, seja ele um espumante, um branco, um rosé ou tinto, a temperatura ideal para conservação é entre 12 e 16 graus. E agora uma pergunta para Letícia. Qual é a parte mais gratificante para você, Letícia, em ser sommelier? A parte que eu mais gosto, assim, que mais me dá prazer no meu trabalho, é selecionar um vinho para o cliente e ver o cliente se encantar com aquele vinho. E buscar mais, querer saber mais, querer comprar outros vinhos daquela região, daquela uva, querer buscar mais por aquilo. É muito bom você conseguir entender o gosto do seu cliente e oferecer para ele o produto que é exatamente o que ele está procurando. E vinho tem uma diversidade muito grande. Lá na minha loja mesmo, a gente trabalha com 600 rótulos. Então, quando você consegue acertar, é muito bom. E a sommelierie é muito isso, você praticar essa arte de entender o cliente, o gosto dele, o desejo dele e acertar na indicação. Última pergunta e não menos importante, qual que é o vinho preferido da sommelier Letícia? Ah, é muito difícil, né? Como é que a gente escolhe dentro de tantas opções? Eu gosto de falar que o melhor vinho é sempre o último que a gente tomou. E é o que está mais fresco na memória, né? Mas tem, claro, alguns vinhos que marcam. Eu tenho uma preferência muito grande por vinhos espanhóis, principalmente de Rioja e Ribeira del Duero. São regiões assim que estão no meu coração e que eu sou encantada pelos vinhos tintos dessas regiões. Assim também como Bordeaux, tem alguns vinhos maravilhosos, né? A França toda tem alguns dos melhores vinhos do mundo. E, lógico, o champanhe, nada como um champanhe, né? Como já foi dito muito, é uma frase até atribuída a Napoleão, champanhe, nas vitórias ele é merecido e nas derrotas ele é necessário. E aí nada como um bom champanhe resfriado na taça ideal para você
ou comemorar ou chorar as mágoas, mas resolve qualquer problema. É um dos vinhos que eu mais gosto. Bom, hoje com a Letícia aqui você recebeu uma prévia do que é um curso de vinhos. Uma pequena prévia, né, Letícia? Se você quer conhecer mais o trabalho da Letícia, o trabalho que a Vinoteca faz também pelos alunos, é só ir lá no Instagram deles que a gente vai deixar aqui para vocês olharem. Obrigada, Letícia, por participar. É um prazer te receber aqui. Ai, Paloma, foi ótimo, gostei demais também. E, inclusive, dá a oportunidade de falar de vinho como investimento, que é uma coisa que nem sempre nós temos oportunidade de falar sobre. Eu te aguardo lá na Vinoteca também. Muito obrigada pelo convite. Bom, esse foi o Investimentos em 360 Graus de hoje, onde você aprendeu sobre o mercado de vinhos e como uma sommelier empreende na sua área. É isso. Ficam bem, invistam no seu futuro e até a próxima edição.